Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. A edição de hoje é com Membro Prêmio. Esse é o espaço em que a gente recebe os membros prêmio associados, empreendedores associados da nossa comunidade, para abordar sobre as suas áreas de atuação, o mercado que eles atuam e qual o diferencial que eles oferecem para um mercado tão competitivo. E aqui eu falo diretamente com você, que é um profissional da área da saúde, investe dinheiro em vários cursos de especialização, cursos profissionais, que é muito importante, até porque isso te dá um discurso cada vez mais técnico para atuar na área em que você escolheu para sua carreira, mas só isso no mundo de hoje não é o suficiente. Talvez isso te torne até invisível, por mais que você tenha diversas certificações que colocam em xeque, de fato, o quão bom profissional você é, talvez as pessoas não te enxerguem somente por conta dos certificados. Existe um atributo aí mercadológico que é o posicionamento estratégico e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vinda, Viviane de Martins, que é o nome da sua empresa, né, Viviane? Isso. Você é uma profissional que oferece uma mentoria especializada para formar profissionais da área de saúde que colocam em segundo plano os soft skills que são tão diferenciais assim, né, na hora de uma contratação, até a hora de escolher de fato alguém para aumentar ali a visibilidade dentro da própria empresa, dependendo da área, e até a soft skill é um diferencial de escolha de uma possível liderança, né? Então, a primeira pergunta que eu já te faço, Viviane, o que é esse posicionamento e liderança na área da saúde e por que isso é um diferencial competitivo hoje? Olha, vou começar agradecendo aqui esse momento e já respondendo, então, a sua pergunta. O posicionamento ele é extremamente importante porque você já até introduziu um pouquinho essa questão de que a gente, eu me incluo nesse grupo, porque eu também sou da saúde, a gente vem de um mundo que, para nós, é estudo, certificado. É até que a gente chega num ponto que, ok, você vai assumir determinada função exatamente porque você é muito boa na parte técnica, na parte clínica. Porém, ficou faltando ali, você quando começa a exercer a profissão de liderança, né, o cargo de liderança, você começa a sentir que está faltando alguma coisa. Então, quais são as grandes queixas? O meu liderado não me escuta, ou o meu chefe não me ouve, ou se é uma empreendedora da saúde, minha cliente não vê valor. E aí que entra o posicionamento, que já não é mais um problema técnico, é um problema da pessoa entender quem é você, quais são os seus valores, como você se porta, se você tem ou não, né, exato, se você tem ou não a postura que se espera de um líder, que é aí que o problema maior aparece. Então, é nessas horas que o posicionamento mais estratégico ajuda essa mulher a sair dessa invisibilidade. Quando a gente fala sobre invisibilidade, você tem até dentro do seu site aqui, dá até para ver, que é o Chega de Ser Invisível, uma forma de você se posicionar, exibir de fato o quão técnico você é para estar ocupando aquele cargo, mas que existe uma necessidade de uma postura, de você tomar mesmo uma voz referente ao seu posicionamento no mercado. Hoje, você falou muito sobre essa liderança, esse posicionamento para a área da saúde em si. Como é que você vê esses profissionais que não colocam a devida importância, não dão a devida importância para soft skills, para preparação de postura, de posicionamento no mercado que é tão competitivo hoje? São profissionais que normalmente ficam estagnados em algum ponto da sua carreira. Se é uma pessoa que tem uma clínica, por exemplo, ela começa a vender, começa a atrair cliente, e aí depois desse momento, aquela pausa. Se é um profissional que chegou numa determinada função de liderança, ela chegou até ali pela parte técnica, mas vai faltar o soft skill, vai faltar o posicionamento, vai faltar a postura, em algum ponto ela vai sentir isso. E o grande problema é exatamente esse, ela vai começar a enxergar outras pessoas que já têm esse desenvolvimento um pouco mais aguçado, ocupando esses cargos, vendendo mais, ou sendo promovidas na frente delas, e o que a maioria chega para mim e fala eu tenho tanta especialização, eu poderia estar naquela função, ou eu tenho tanta experiência, tanto tempo de casa, mas eu acabo vendo pessoas que acabaram de chegar sendo promovidas no meu lugar. Esse é o maior problema delas, é a estagnação. Essa estagnação você atribui muito ao fato desse investimento muito grande em certificação, especialização,
em vários cursos, mas não há também em paralelo um investimento num posicionamento de mercado adequado. Exato, principalmente quem vem da área acadêmica, porque daí termina a graduação, entra para o mestrado, entra para um doutorado, e aí você vai ficando cada vez mais técnica e a profissão, ela pede isso. Então, não é uma questão de que, não vou fazer. A grande questão aqui é que quando ela começa a ver que os problemas são interpessoais, é falta de respeito pelo cargo, ninguém reconhece toda essa minha titulação e tudo mais, ela acaba acreditando o quê? Me falta mais uma especialização. Ela acredita que é isso que vai mudar. E ela faz isso de novo. E aí ela faz uma nova pós. Mas ela não enfrenta o problema real, que não é esse. E às vezes precisa desse olhar mesmo aguçado para uma área específica que ela não coloca como prioridade. Exatamente. Porque não foi ensinado, ela não aprendeu isso. De que, olha, faz falta. Para algumas profissões, é quase que automático você aprender postura, você aprender o seu próprio desenvolvimento ali, como tratar um funcionário, como fazer isso, fazer aquilo. Muito para a área corporativa, Exato. né? Então, a gente não vem com isso, né? Do modo geral, as pessoas, elas não vêm com isso. Ninguém acende essa luz de que, olha, tá faltando, isso precisava estar em paralelo. E aí, por conta disso, a gente vai cada vez agregando mais titulações, e isso vai ficando cada vez mais para trás. Até porque quando a gente fala do meio corporativo, tem muito chefe, a gente lida muito com essa coisa do chefe, uma hierarquia muito bem definida, né, setores muito bem definidos. Para a área da saúde é um pouco diferente, muda ali, né, a prática da profissão e até o que se olha, o que se enxerga como mais importante, que são as especializações. Mas para o mercado corporativo tem muito isso de dizer que eu contrato pelo técnico, eu demito pelo comportamental. E aí a área da saúde acreditam que não, esse paralelo não funciona da mesma forma, né? E até não dá para fazer um paralelo, mas na verdade tem muito mais a ver do que a gente pensa. Sim, né? Com toda certeza. O mundo corporativo, ele acaba que é meio que padrão, de uma certa forma. Então, sim, você vai ser contratada pela técnica e vai ser dispensada pelas questões pessoais, exatamente porque foi aquilo que não foi desenvolvido. Então, assim, você precisa que aquele profissional chegue, que ele seja muito bom, que ele desenvolva rápido toda a técnica, toda a cadeia de produção que você precisa desenvolver, porém, ao mesmo tempo, você espera que seja uma pessoa que tenha ali as soft skills, que vai saber se comunicar, vai saber conversar, e aí não tem. E existe aqui um grande problema também, muitas vezes, é que a gente que é da saúde acaba lidando com pessoas que são da mesma área, na maioria das vezes, assim, na pós, ou no mestrado, num doutorado. Então, você acaba se acostumando com pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo comportamento e mesmo grau institucional. Daí, quando você vai para o Vamos Ver, dentro de uma corporação, você vê que não é assim que funciona. Só que você espera que seja igualzinho foi lá atrás, enquanto você estava estudando. Exato. E aí, não é o que acontece, a gente sabe E aí, quando bem. você vai para o front mesmo de lidar no dia a dia, você vê que a dinâmica é muito buraco bem mais embaixo, né? Exatamente. Como é que você uniu esse desenvolvimento desse posicionamento muito voltado para o marketing da própria carreira, o marketing da própria profissão, o marketing do pessoal mesmo e profissional, com a questão da área da saúde? Você falou que vem da área da saúde, então você tem esse olhar na pele de quem sente ali essa dificuldade, muitas vezes, de posicionamento e a necessidade, enxergou nisso uma necessidade de moldar outros profissionais com esse olhar. Como é que você uniu esse desenvolvimento pessoal profissional para a área da saúde, ajudando nesse reposicionamento de mercado das pessoas que trabalham com essa área? Eu tive o privilégio de, desde muito nova, fazer cursos preparatórios para o trabalho. Desde os meus 12 anos, eu faço cursos voltados, assim, cursos de Senac, eu fui aprendiz, então eu tive um emprego antes de entrar na área acadêmica, e isso tudo me moldou. Primeiro que quando você começa a trabalhar ali no Vamos Ver, no CLT mesmo, você começa a sentir o peso das coisas. Você começa a entender que relacionamento é um buraco realmente muito mais embaixo. E ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu já vinha desses cursos de desenvolvimento para o trabalho. E é muito interessante, porque eu fiz cursos de todo tipo. Então, tinha curso que falava de cabelo e pele, tinha curso que falava de apresentação pessoal, cursos que falavam de como se portar numa entrevista. E foram coisas que eu simplesmente fui agregando para Viviane. E aí, quando eu me vi no meio acadêmico, por exemplo, eu notava algumas das minhas colegas ali falando assim, nossa, a Viviane parece que é mais velha que a gente, mas não de idade, mas por conta da experiência. Eu falava para elas, porque eu já trabalhei. Eu já tive emprego, eu fui aprendiz, então eu trabalhei até antes dos meus 18 anos.
E daí eu fui agregando isso. E foi muito interessante porque quando eu saí da área industrial, eu trabalhei então na área acadêmica, depois trabalhei no setor de alimentos, na área industrial. E quando eu montei a minha empresa, eu montei para dar consultoria. Perfeito. Eu fiz uma especialização, primeiro de tudo, em skincare, porque eu queria muito começar a atender. E aí eu fiz essa especialização e comecei a empresa trabalhando com pele. Uhum. E daí, para mim mesma, porque eu já vinha dessa cultura, então para mim mesma eu comecei a procurar um curso de imagem. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa para melhorar, porque eu tô atendendo. E aí eu tô sentindo o peso de que aquele doutorado, aquele PhD que tá ali atrás, não tá interferindo em nada em relação a cliente chegar até mim. Porque não é por isso que ela vem pelo resultado. Então eu preciso promover meu resultado. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais esse outro lado, essa parte mais do marketing mesmo. E aí uma coisa que eu notei, que até mesmo quando eu comecei a dar as mentorias, é que as mentoradas, elas chegavam com objetivos pessoais de cuidado. Quero cuidar da imagem, quero cuidar de pele. Mas a motivação era profissional. Por que que ela queria estar mais bem apresentada? A maioria, não todas, as profissionais da saúde não podem usar maquiagem, por exemplo. Não podem contar com isso no dia a dia de trabalho. Que tem uma estética clean, né? Exatamente. Você não pode, dependendo se é uma pessoa que trabalha numa cadeia. Eu tenho uma aluna que trabalha com vacinas. Ela não pode usar maquiagem por conta da cadeia ali de produção. Então, ela já vem com essa questão de que não posso esconder imperfeições da minha pele, por exemplo. E aí ela vem com melasma. E eu falo com isso porque eu já estive também nessa situação. Quando eu trabalhei, eu tenho melasma. E quando eu trabalhei no setor de alimentos, eu não podia usar maquiagem, não podia me cobrir. E foi aí que eu comecei, inclusive, a estudar a parte de skincare e me especializar nisso, para começar a minha profissão aqui agora. Então, eu comecei a observar que a motivação era sempre profissional. Eu quero estar bem, eu quero estar na mesa de reunião me sentindo bem. Me sentindo segura. E eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso. Daí a gente vai estudando, vai aprimorando, até mesmo para responder essa cliente. Daí eu fui aprimorando, fui entendendo um pouquinho mais delas, e eu comecei a perceber que, além disso, elas vinham com algumas dúvidas relacionadas à liderança. E eu comecei a perceber que existia uma conexão entre nós, existia uma conexão de confiança, de que você já passou por isso que eu passei, você já foi no acadêmico, você já foi gerente de empresas, você sabe o que eu estou passando. Então elas começavam a me perguntar. E aí eu comecei a estudar mais e ampliar esse mundo e trabalhar agora com desenvolvimento pessoal integrado ao marketing. Então, não é só o marketing, a gente trabalha também o desenvolvimento pessoal, as soft skills, para que fique tudo muito redondinho. Até porque a gente tem muito essa percepção que a gente desenvolve alguns aspectos pessoais, isso não vai interferir no profissional e vice-versa. Mas as duas coisas caminham juntas, Sim, né? totalmente. E com esse olhar que você tem de alguém que já ocupou cargos de liderança e que teve um caminho para chegar até lá, e ao mesmo tempo que foi exemplo e que é exemplo para muitas dessas mentoradas, é explicar um pouco para elas e dividir o que facilita você chegar numa posição, desenvolvendo, obviamente, a sua área mais técnica, mas não esquecendo de como você se coloca, como é que as pessoas te enxergam. Eu acho que tem muito isso, né? Por exemplo, essa questão da segurança que você falou, para mulheres, por exemplo, que buscam cargos de liderança, qual é a maior queixa desse público-alvo, assim, em questão de tomar o lugar à mesa, de saber, de se sentir segura para fazer assim bem feito? A maior queixa são os chefes. Homens. A maior queixa é de que ele não me enxerga, ele repete o que eu falo depois da reunião, as outras pessoas já percebem. Então, a grande queixa é essa. Isso pensando assim no mundo corporativo. Se ela é uma líder agora do próprio negócio, está começando um negócio, o que ela vai sentir é falta de percepção de valor por parte da cliente. Então, é a cliente que acha que o serviço dela está caro. Então, as duas queixas principais seriam essas. É uma questão de chefia, de lidar com chefia e saber se posicionar nas reuniões, saber se posicionar até mesmo para conversar, mesmo que seja para pedir algo ou para contar alguma coisa que está acontecendo na empresa. Ou essa questão de que minha cliente acha que é caro, ela não vê o valor. Nossa, eu me especializei tanto e eu tô cobrando nessa consulta o que eu acho que é justo. Aí a gente já entra numa questão de precificação e de que a cliente não acha que tá valendo a pena. Que ela não sabe precificar o próprio trabalho, acho que tá sempre cobrando a mais, né? Isso, exatamente. Nessa questão, por exemplo, que você falou das mulheres, o seu público-alvo tende a ser mais mulheres do que homens, certo? Sim, é mais em treinamentos que o grupo é mais misto.
Mas para Perfeito. mentoria e formação, a maioria são mulheres. Porque para a formação de líderes na área da saúde, sendo mais mulheres que buscam, por exemplo, o que eu percebo muito e que conversando com outros profissionais, principalmente da área de RH, de desenvolvimento de pessoas, é que os homens automaticamente, não, obviamente tem uma questão de ser mais tímido ou ser mais extrovertido, enfim, depende do arquétipo mesmo dessa pessoa. Mas a maioria dos homens, dos homens dentro de uma dinâmica corporativa, eles automaticamente já tendem a se sentir confortáveis de pedir um aumento ou de se recolocar para uma outra posição e até se colocar para um posicionamento mais de liderança. A mulher, não. A gente tem mais dificuldade, tendo em vista que a maioria dos cargos de liderança hoje está começando a ficar mais equilibrado, equiparado, mas a gente vê que tem muitos homens em cargos de liderança que não dão esse espaço de escuta ativa e nem de fala ativa para uma mulher, e é mais difícil tomar esse lugar à mesa, né, Viviane? Exatamente. Eu tenho até um exemplo de uma das minhas mentorandas que, quando chegou para mim, tinha essa questão, né, do chefe, de que parecia que estava repetindo tudo que ela falava. A gente trabalhou muitas coisas ali, trabalhou desde a questão da imagem dela, para parecer um pouco mais profissional, até mesmo a comunicação e como que ela puxaria essa conversa com ele. Né? E a devolutiva foi, eu gostaria que você fosse mais assertiva, eu acho que você explica demais. E aí, portanto, no final, ele meio que fazia um resuminho do que ela tinha. Isso é muito ruim. É uma sensação ruim. Imagina, alguém fala alguma coisa aqui, e aí a outra vem, então, meio que para concluir o que ela disse, é isso aqui, de verdade. Eu queria dizer que ela não era objetiva no que ela estava falando. Exato. Só que antes disso, a gente já armou todo o terreno, Perfeito. Ela buscou os feedbacks, as pessoas gostavam disso nela. Eu quero fazer determinada coisa, determinada tarefa, sabendo o porquê, e você me explica o porquê. Eu gosto disso. Então, a gente começou meio que a fazer um questionário sobre a forma dela de liderar. A gente, inclusive, definiu qual era o estilo de liderança dela, que era um estilo mais participativo. E a gente entendeu que essa é a forma dela fazer. E que ele tem a forma dele. E foi isso que ela levou para a mesa. No dia dessa conversa, quando a gente definiu tudo, ela levou exatamente isso. Eu entendo o seu ponto de vista, mas esse é o meu estilo. Então, a gente tem que chegar num meio termo. E aí ele começou a ouvir um pouquinho mais, até porque talvez ele esperasse até mesmo que ela se posicionasse. Exato. E ele gostou também disso, ela veio e olha só, tá acontecendo isso aqui, isso tá me deixando desconfortável. Então, assim, a gente trabalhou toda essa parte da comunicação exatamente para que desse tudo certo no final. E deu muito certo. Tudo é forma também como você comunica como uma problemática, você traz. né? Exato. Isso a gente também consegue trabalhar na mentoria. Como é que começou, na verdade, você identificar que eram necessidades de mercado que estavam chegando até você, tanto pelo começo em que você teve, por exemplo, dessa coisa da skincare, do preparo físico ali, e que viu que era tinha uma dor ali escondida, que tem uma questão de posicionamento de liderança, de buscar muito por esse serviço que você oferecia inicialmente, mas com uma intenção mercadológica, voltado para tomar um lugar ali mais de liderança ou subir de cargo, enfim, que tinha uma questão de segurança, uma falta de segurança. Então, como é que chegou nesse ponto de você criar uma mentoria especializada para profissionalizar as pessoas voltadas para a área de soft skills? Foi exatamente pelos depoimentos delas, então, que elas traziam para mim de depoimento, e também por pesquisa minha interna de empresa. Eu fiz uma avaliação, porque na época eu tinha uma consultoria, a própria consultoria de imagem, e eu pensei assim, quem está investindo na mentoria? Quem está pagando para ter o acompanhamento? E aí eu comecei a fazer essa listinha e colocar, para cá está a mentoria, para cá está uma consultoria, para cá está uma aula avulsa. Quem está vindo para a mentoria buscando acompanhamento? Líderes. Todas elas tinham posição de liderança, e se não eram lideranças corporativas, eram mulheres que estavam iniciando nas suas empresas, seus negócios. Perfeito. Então, eu comecei a sentir que, peraí, tem um público aqui que está chegando e que, por coincidência ou não, é um público que está envolvido em cargos de liderança. Ou que tem pretensão para ser, né? Exato. E daí eu fui mais a fundo e fui entender um pouquinho mais isso. E todas elas, ou praticamente todas, tinham essa motivação de eu quero parecer a dona do meu negócio. Eu quero ter cara de dona do meu negócio. Não, eu estou numa função onde eu estou com os meus liderados e eu sou muito participativa com eles, mas eu quero que tenha uma pequena diferenciação de que eu sou o chefe. Eu quero que você olhe o grupo numa foto e saiba que aquela é a chefe. Então, sempre tinha uma questão de reconhecimento. De posicionamento. Exato. Total, então, né? a palavra, assim, chave é
reconhecimento. Todas elas queriam, de alguma forma, ter reconhecimento na carreira. Uhum. E aí eu comecei a voltar um pouquinho mais a minha linguagem para isso. Eu fiz também algumas mentorias, onde a gente avaliou tudo isso. E olha só, a gente tem que colocar um pouquinho aqui de liderança que você consegue trabalhar. Eu estudei, né, durante muitos anos, como eu falei. Então, a gente consegue colocar aqui os estilos de liderança para te ajudar a entender quem é essa pessoa, quem é ela quando ela lidera, para juntar isso aqui e transformar realmente numa metodologia que vai desenvolver essa pessoa para lá no final ela conseguir se posicionar como ela deseja e ter esse resultado de reconhecimento como ela deseja. Porque às vezes as pessoas vão muito no automático, né, Viviane? Ele começou a trabalhar, começou a fazer um negócio, é operacional, é o próprio gargalo da própria empresa. Então, você é operacional, você é estratégico, você é a dona, você é a contadora, e aí nisso você se perde no personagem. Você esquece que você tem um protagonismo ali que precisa ter. Isso para quem era da área corporativa, mas para quem é de outras áreas, por exemplo, a própria área da saúde, fica um pouco perdido. São dores diferentes para mercados diferentes, mas que você entende que o denominador comum ali é a falta de reconhecimento e a dificuldade de criar um soft skill para te alavancar ali na tua carreira, né? Exatamente. Principalmente porque são mulheres que estudam muito, têm muitos títulos. E é como eu falei lá no comecinho, quando a gente está no meio de outras mulheres do mesmo nível ali acadêmico, todas vão ter o mesmo título, todas vão ser respeitadas por aquilo. E é muito interessante até fazer um comentário. Quando a gente vai se apresentar numa universidade ou vai dar uma palestra dentro do contexto acadêmico, a pessoa fala, Viviane fulana de tal que é PhD nisso, doutorado nisso, mestre nisso. E aí a pessoa vai listar praticamente todo o seu currículo e aí vem você. Ok, dentro desse contexto, os seus títulos vão, assim, abrir os olhos de quem tá ali. Vai fazer brilhar. Saiu dali, você vai para qualquer outro lugar. Para dar um treinamento, não é assim. O seu currículo não chega na sua frente. E aí é que existe, então, esse movimento de você, ok, você tem todos esses títulos, a gente acha que tem que ser reconhecida por eles, e por isso acaba não investindo naquilo que realmente vai trazer esse resultado de reconhecimento que a gente quer. Então, só de fato, você investir nas suas certificações, como se isso viesse à frente Isso. do que de fato é o mais importante, que é você e como você se coloca. Isso vai te fazer chegar no cargo de liderança, mas não é isso que vai te manter no cargo. Perfeito. Isso eu acho que é uma frase boa que você disse. Suas certificações e especializações vão te levar para uma liderança, mas para você se manter, você tem que desenvolver outras soft skills aí que você ignorou, talvez, no percalço, né, Viviane? Exatamente. O que é esse desenvolvimento pessoal integrado ao marketing? Por que ele é diferente de outros métodos? O que de fato está ali sendo apresentado para o teu público-alvo da mentoria? Quando eu comecei a trabalhar posicionamento, ainda sem fazer essas pesquisas, sem ter esse olhar mais profundo, a gente falava muito de marketing. E aí pensa, eu pego essa minha aluna que estava com uma questão com o chefe e eu digo assim, não, você vai para a reunião com ele e você vai falar isso, isso e isso. Ela vai sentar na cadeira de reunião e ela não vai falar isso, isso e isso. Por mais que eu entregue um roteiro maravilhoso. Ou eu pego uma aluna que é empreendedora e digo para ela assim, você vai gravar um vídeo incrível por marketing da tua empresa e ele tem esse roteiro, você vai abrir falando, oi, tudo bem? Eu sou fulana, faço isso, isso e isso. Não vai sair. Ela vai estar rígida nesse vídeo. E isso vai ser muito notável. Vai ser extremamente notável. Então, olhando assim, meio que de trás para frente, o marketing, o posicionamento, dentro dos meus pilares, dentro da metodologia, ele é o último ponto. Ele é o último tópico. Porque eu entendi que ele é a ponta final, mas tem um caminho ali. Exatamente, porque para você chegar nesse ponto de conseguir falar com alguém com firmeza, de conseguir gravar um vídeo com clareza, você precisa passar por um processo anterior. Então, eu dividi isso em 3 pilares. O primeiro pilar é autopercepção de valor e autocuidado. Por quê? Lembra que eu comecei com a skincare? E elas se sentiam incríveis e muito mais seguras, eu percebi que, peraí, quando ela se cuida, ela se sente bem, ela se sente bonita, ela tá pronta. A mulher que tá se sentindo bonita, ela não quer guerra com ninguém. Tem muito a ver com a nossa segurança, né? Exatamente. Segurança com o corpo, com a imagem, com a roupa, tudo isso são artefatos ali que vão te minando, talvez, uma possível insegurança. Exatamente. Então, esse primeiro pilar, ele vem para resgatar isso. Resgatar a sua confiança e a segurança. E eu também falo da sua autopercepção de valor, que é a questão daquela mulher que está cobrando super baratinho numa consulta, mas ela é incrível, ela traz muito resultado, mas por não saber mostrar isso, ela não consegue cobrar o que deveria. Então, ali a gente fala muito sobre isso nesse primeiro pilar. O segundo pilar é o que eu chamo de essência de liderança. Eu trabalho
o diagnóstico dos arquétipos daquela pessoa e os estilos de liderança daquela pessoa, e a gente faz um link entre eles. Eu estudei quando eu montei a metodologia, e eu achei diversos artigos que linkavam os arquétipos com os estilos de liderança. Eu pensei, não sou louca, faz sentido. Então, eu coloquei isso na metodologia, a gente faz esse diagnóstico e é muito legal, porque ela vem do diagnóstico de arquétipos assim, nossa, bateu muito comigo, é exatamente assim que eu me comporto. Você traz esse olhar para ela perceber aquilo que você está dizendo de fato. Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai para os estilos de liderança, mostra para ela o seguinte, olha só, aqui no arquétipo é você em essência, quem você é. Uhum. E aqui no estilo de liderança é como você se comporta quando está numa posição de destaque. E o teu arquétipo ele influencia nisso. E agora a gente ajusta. Porque todo arquétipo tem aquele lado que a gente chama de lado luz e lado sombra. E às vezes o teu lado mais sombra é o que está te impedindo de evoluir nas suas questões de liderança, na sua segurança. Então, nesse segundo pilar, a gente trabalha também essa parte. Por isso que é desenvolvimento. Aí a gente parte para o terceiro pilar, que é o último. O que a gente trabalha nele? Imagem pessoal. A gente trabalha maquiagem e trabalhamos, então, a comunicação. Tanto a parte verbal, a gente tem aula de técnicas vocais lá dentro, Perfeito. quanto a parte mesmo de oratória, narrativas, porque aí ela já, quando ela chega nesse momento, ela já está transcendendo. É porque chegou querendo mostrar. No ponto final de segurança. Acho que tem muito a ver com como a gente trabalha uma segurança de qualquer tentativa ali de minar isso, a gente já está preparada para. Exato. Porque quando não tem esse caminho que você faz de desenvolvimento pessoal, qualquer coisinha que chegar ali, você vai te derrubar muito Exatamente. fácil. Por isso que eu deixo por último. Não quer dizer que ela tem que seguir 1, 2 e 3. Normalmente a coisa vai andando meio que de acordo com a necessidade dela. Mas é importante que a gente tenha clareza, a didática de entender que são 3 pilares que ela precisa trabalhar, para que aí sim ela esteja preparada para fazer o seu marketing. Por isso é desenvolvimento pessoal integrado ao marketing. Normalmente os cursos que vão falar de posicionamento vão trazer marketing e pronto. Uhum. Então eu comecei a perceber que não, tem um caminho. Tem um antes caminho. Disso. Exato. Você só ensinar. E tem muito isso, né? Tem muita gente que é literalmente algo integrado e completo. Tem que ser redondinho, com várias partes. Você desenvolver cada parte da melhor forma possível para você chegar no ponto final, que é saber fazer um marketing de qualidade. Mas tem gente que acaba se desenvolvendo para a área do marketing direto. E aí, qualquer coisinha que você vai fazer de marketing, você vai ter um resultado negativo de algum ponto. E aquilo vai te derrubar de alguma maneira, porque você não trabalhou outras partes suas para estar preparado para começar aquilo. Exato, e por isso que não é duradouro. Então, dessa forma, quando você desenvolve, você tem um posicionamento que é coerente com os seus valores, coerente com o que você acredita. Fica muito mais fácil de você ser firme, ter postura em relação àquilo que você vê que é um valor seu. E aí, quando a pessoa não desenvolve isso, o que acontece? Rebranding a cada 6 meses. A cada 6 meses, ela tá num estilo diferente. Reposicionamento. Ela tá com um posicionamento diferente. Ela tá com um cabelo diferente. Porque ela ainda não se encontrou. Não deu certo aquela estratégia. Ela passa para a próxima. Qual o papel da autenticidade nesse processo de posicionamento? Como você mesmo falou agora, quando você não se encontra, você acaba tendo uma tentativa muito brusca de mudanças repentinas para até tentar se encontrar. Você vai mudando e não trabalha na essência do problema, né? Você vai tentando mascarar ali de outras formas. Então, qual o papel da autenticidade nesse processo aí de desenvolvimento pessoal, profissional, de posicionamento? Criar esse posicionamento. É bancar as suas decisões. Quando você é autêntica, você banca a sua decisão. Então, vamos pensar assim. A gente entrou numa onda um tempo atrás de que tem que vestir o blazer, tem que se vestir social, etc e tal. E aí você que tá ali, ainda não conhece seu estilo, ok, vou começar a vestir. Aí vai passar um tempo, você vai ver um vídeo de uma pessoa falando assim, não precisa usar blazer para ser elegante e tudo mais. Aí você vai tirar o blazer. Você não bancou a decisão que você tinha. Se você é uma pessoa que está mais voltada para um estilo mais elegante, mais clássico, tá ok você usar o seu blazer, não importa o que digam, não importa se precisa ou não, é o que você deseja, você banca aquela decisão. Então, quando você ainda não é uma pessoa autêntica, ainda não está trabalhando dentro da sua autenticidade, você não banca as decisões. Então, a gente tem que usar a unha vermelha. E aí, as unhas vermelhas entregam o poder da mulher. Às vezes nem conecta com o que você quer. Ou Exatamente, com a mensagem, né, exatamente. E aí você vê, você começa. Eu nem posso pintar minha unha de vermelho porque eu trabalho
né, na saúde, não consigo nem pintar as unhas, mas aí no fim de semana eu pinto a unha sábado e domingo de vermelho porque é a unha da mulher poderosa. Sabe? Pra que você tá fazendo Exato. essas coisas? Faz sentido pra você? Então a gente precisa entender e bancar as nossas decisões. Eu gosto tanto de usar um blazer quanto de andar sem blazer. O que eu faço? Eu uso quando eu tô afim. Aí eu gosto. Acho que esse look aqui fica legal, que a terceira peça seja um blazer. Eu vou vestir esse blazer. E eu tô bancando essa minha decisão, independente de ter 300 vídeos aí falando que, não precisa de usar blazer pra parecer elegante. E eu penso, ok, tá tudo bem. Eu gosto. Perfeito. isso. E é sobre você também entender sobre como isso conecta com a mensagem, com quem você é e com o que você quer passar. A gente vem entrando um pouco nessa formação PLS, porque a gente falou sobre esse desenvolvimento pessoal integrado ao marketing, esse caminho que você faz com as suas mentoradas para entenderem o conceito, entenderem que é um caminho, que é um processo, que hoje, como tudo é muito imediatista, a gente acha que eu vou fazer um curso de 3 dias online e já estou pronta para o mercado. E não é assim que as coisas funcionam. Tem uma paciência. O mercado hoje também exige uma paciência, um preparo para todas as áreas que você for desenvolver, tecnicamente ou de soft skill, né? Uma área mais pessoal, desenvolvimento pessoal, também exige uma paciência e um processo. Quando a gente entra na formação do posicionamento para líderes na área da saúde, quais são os pilares, assim, dessa formação que estão desenhadas para o profissional da área da saúde? Como que é esse público-alvo que chega até você? O que ele espera, o que ele recebe dessa formação? Os pilares são os mesmos pilares da mentoria. Na verdade, Perfeito. a formação, ela veio de pegar todos esses pilares, toda a metodologia e transformar isso, colocar isso no formato de curso para ajudar aquelas mulheres que gostam realmente de assistir às aulas, né, que querem ter uma metodologia ali que elas esteja meio que ao alcance delas. E o público-alvo, ele veio muito daquela mulher que às vezes ela não está no momento da mentoria. Porque a gente tem uma divisão aqui. As mulheres que vêm para a mentoria, elas precisam ter uma certa mentalidade, um certo nível de consciência de que estou nesse patamar, preciso de um acompanhamento para desenvolver isso, e eu preciso de acompanhamento. Então, assim, eu preciso desse acompanhamento para desenvolver e eu preciso de presença. Essa mulher que já chegou ali na mentoria, ela é uma mulher que quer desenvolver essa presença. Já na formação acontece um pouquinho diferente. É aquela pessoa que está começando a ter aquele estalo de que acho que eu devia me arrumar um pouquinho melhor. Entendi. Então, são públicos que já estão na fase do identifiquei que é uma necessidade, eu estou identificando, ainda estou. Isso aí. Não está tão. O que eu faço? Eu faço uma Perfeito. consultoria de imagem, eu faço um curso para aprender automaquiagem, porque tudo bem que eu não trabalho maquiada, mas eu vou a congressos, eu dou seminários, eu dou aulas, eu quero estar um pouquinho mais bem apresentada. Eu não sou uma pessoa muito segura, então eu preciso de assistir algumas aulas, sabe? Esse é o público da formação. Ela tá naquele limbo, né? Tá no limbo de estar assim, tá faltando alguma coisa, eu ainda não sei o que é. Já a mulher que vem para a mentoria, ela já tem mais noção, ela já conhece o que é uma mentoria, por exemplo. Porque principalmente na nossa área, não é natural que a gente busque um mentor. Você vai buscar, por exemplo, um orientador, porque vai lembrar lá da pós-graduação, do mestrado, doutorado, você tem um orientador. Não é tão natural que você procure um mentor. Então, a pessoa que vem para a formação é aquela que está assim, que curso que eu posso fazer que vai me ajudar nisso? E a pessoa que está na mentoria é quem eu posso contratar para me acompanhar, que vai me ajudar a chegar nesse patamar. E esse assim. conceito do mentor, da mentoria é muito diferente, até acredito, para adesão do público da saúde, porque Sim. não está tanto no costume, né? Quando você é da área mais corporativa, você tende a ter um mentor ali no dia a dia do Isso, é mais trabalho, natural. então você faz um paralelo aí com a área de desenvolvimento pessoal, né? Exatamente, é muito mais natural de quem está no corporativo de fazer essa busca. E isso é bem interessante que você falou, porque quando eu faço, por exemplo, um diagnóstico e é de uma pessoa que é dona do seu negócio, ela vem assim, eu não sei o que serve para mim, se é fazer o curso ou uma consultoria. Ela nem vem com a ideia da mentoria. E aí eu apresento, se eu sinto que ela está no momento de mentoria, eu apresento a mentoria. Falo para você tem noção do que é isso? Do que é esse acompanhamento? E aí eu faço meio que essa analogia com a orientação. É como se você tivesse um orientador, só que a diferença é que você não vai desenvolver um projeto, você não vai apresentar um TCC lá no final. Mas é assim, dessa forma que funciona. Já quem vem do mercado mais corporativo, ela já vem na busca do mentor. Porque ela já tem mais noção do coaching, sabe? Do mentor. Então, na cabeça dela, isso ela já tá mais familiarizada, já né? é mais familiarizado, exatamente. Normalmente, quando ela é empresária, empreendedora,
ela ainda não vem com a mentalidade para ser mentorada. Se eu percebo que é isso que vai ajudá-la de fato, eu falo sobre a mentoria, eu apresento a mentoria. Mas se não é, eu apresento então uma formação. Perfeito. Um ponto que eu acho que é importante a gente também falar aqui, até antes de você explicar exatamente como é que as pessoas chegam até o seu trabalho, com essa formação PLS, com essa formação, na verdade, profissional de desenvolvimento para o mercado, independente da área que você esteja, né? Mas que você tem um viés mais para a área da saúde, porque é uma área que você se especializou inicialmente. Qual o primeiro passo, assim? Eu sinto um incômodo, um desconforto, eu não entendo exatamente de onde vem esse desconforto, o que é, mas sinto que eu não sou reconhecida no trabalho como eu deveria. Tenho uma dificuldade de tomar um lugar mesa, a gente também respeita aquela coisa do arquétipo mais tímido, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de ter a voz ouvida de fato, até de se comunicar, mas que sente esse incômodo e quero dar um primeiro passo sozinha. Identificar que precisa de uma consultoria, uma mentoria de fato? Qual a primeira dica da Viviane para essa pessoa? A primeira coisa que eu quero dizer aqui de dica é: não vai sair se inscrevendo numa nova pós-graduação. Se você identifica que as críticas, né, que às vezes essa pessoa já está recebendo críticas e que elas não são a respeito do desenvolvimento técnico da coisa, então se a sua cliente ela não está levantando uma crítica em relação ao procedimento que foi feito, ou se na corporação não estão levantando críticas aos experimentos que você fez, o seu problema não é técnico. Então, não é a pós-graduação que vai te ajudar nesse momento. Eu não estou dizendo que não faça pós. Mas não é esse o caminho. Então, o mais importante de tudo é sentar e identificar qual o problema que eu tenho aqui. Eu tenho um problema com o chefe, eu tenho um problema com o liderado, eu tenho um problema da minha cliente achar que o meu serviço é caro. Se esses são os problemas, não é técnica. Não é técnica, é pessoal. Então, a partir desse momento que você identifica que eu tenho uma questão aqui para resolver, você pode buscar um diagnóstico. Então, uma a gente anamnese faz mesmo de fato, exatamente. Né? Então, eu faço isso exatamente para essa pessoa que está assim. Às vezes ela quer a mentoria, Viviane, eu vi aqui o seu trabalho, como é que eu me inscrevo na mentoria? Você não se inscreve na mentoria, você se aplica para a mentoria. Perfeito. E aí a gente vai conversar e eu vou entender se você está no momento da mentoria. Porque não basta simplesmente poder fazer o investimento ou querer. Você precisa ter um nível de consciência para entender o que é ter um mentor. É porque o mentor, ele tem um trabalho de 50-50, né? Você faz a sua parte 50% e tem uma necessidade, uma receptividade do público, daquele público-alvo, daquela pessoa que vai ser mentorada, de entender que aquilo é uma necessidade e se entender nesse processo também. Exato. Então, o diagnóstico ele é muito importante. A gente faz o diagnóstico e por ele e pelas queixas, eu já entendo qual que é o momento que ela tá. Olha, você tá nesse momento aqui, para você o ideal é fazer a formação, isso aqui já te ajuda, já resolve o seu problema. Não, o ideal é que você venha para a mentoria, porque a gente precisa acompanhar isso aqui, eu preciso traçar um plano para você de posicionamento, para que no final desse plano você esteja nesse patamar que você quer alcançar. E é por isso que é tão importante esse olhar técnico de quem entende de fato, né? Você sair fazendo milhões de cursos e ninguém tá te acompanhando ali, ninguém sabe nem qual é a necessidade real que você precisa naquele momento, né? E eu acho que é muito importante, você tocou num ponto de quem sabe de fato, e aí eu vou até um pouco além, de quem conhece a área de fato. Porque o posicionamento você pode aprender com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas essa pessoa, ela entende os pormenores da profissão da saúde? Ela entende quando você trouxer um problema que você vai usar um termo técnico, e aí ela vai ficar assim. Ela entende que você talvez não possa usar uma maquiagem, ela entende que você não pode pintar as unhas. Ela entende que você vai trabalhar de jaleco. Então, a sua imagem, a roupa que ela vai colocar para você vestir, vai ser adequada para o seu ambiente de trabalho? Você vai conseguir bancar, sustentar isso no seu dia a dia? Isso Exato. É importante. Eu gosto de falar para elas assim, principalmente quando eu dou aula, eu falo aqui é de profissional da saúde para profissional da saúde, de líder da saúde para líder da saúde. A gente tem um mundo, como se fosse um submundo ali da saúde, onde a comunicação é de um jeito, a apresentação é de um jeito. Uma área completamente diferente, Tem uns né? pormenores ali que só quem tá lá dentro consegue te ajudar. Por isso que é tão bom você ter um acompanhamento e investir em algo que casa com a sua necessidade de fato. Porque hoje a gente vê muitos coaches, muitas mentorias e treinamentos que são amplos, né? Você dá um treinamento extremamente amplo
E acaba que você investe um marketing muito a ferro e fogo e dá super certo, porque obviamente você vai impulsionar aquilo, as pessoas vão te ver maiores do que você realmente é. E tem outros profissionais que vão trabalhar com um nicho de mercado que ele sabe o que ele vai atender. Ele sabe da forma que ele vai te ajudar. E às vezes você investir em um tipo de treinamento mais nichado, você sai muito mais no ganho do que você investir em qualquer tipo de mentoria que nem casa com a sua necessidade real. Exatamente. É a questão de que eu vou entender o problema. Então, o mentor que trabalha nessa área vai entender o problema que você está passando. Então, não tem preço você trabalhar com uma pessoa que já viveu aquilo, que a gente fala que é o skin in the game, né? Então, aquela pessoa Uhum. que já vivenciou aquilo, já vivenciou o acadêmico, já vivenciei o industrial, hoje eu vivencio a parte empresarial. Então, assim, eu consigo entender os problemas quando ela me traz. E quando eu desenhei a formação, então eu peguei toda a metodologia e transformei isso numa formação, e eu coloquei para líderes da saúde, exatamente porque eu sei que existe esse gap. Existe esse gap das pessoas que têm curso, como eu falei, você pode fazer um curso de posicionamento, mas ele não está direcionado para a nossa área. Então, são poucos os cursos que serão direcionados para a nossa área, que não são técnicos. E aí que é a grande questão. Cursos técnicos para a nossa área, a gente vai encontrar os montes. Mas curso de desenvolvimento, de marketing, posicionamento, vai ser muito mais difícil de você encontrar. Mais direcionado para esse público de fato, né? Exato. Viviane, vou pedir para você falar diretamente para essa câmera. Como que as pessoas elas chegam para entender essa formação PLS? Como que chega até você? Como que, de fato, elas conseguem recorrer a um tratamento mais exclusivo, voltado para lideranças de especialistas da área da saúde? Como que elas conseguem, tudo que a gente falou aqui sobre benefícios, sobre como que funciona, o passo a passo, todos os pilares, qual é o caminho para chegar até você e receber essa formação? A gente tem alguns caminhos, né? Eu acho que o mais importante de todos é solicitar um diagnóstico. Tanto na minha rede social do Instagram, quanto no meu LinkedIn, eu tenho um link onde você pode solicitar um diagnóstico gratuito do seu momento, do seu posicionamento. E a partir daquele diagnóstico, eu faço uma leitura, quase como uma anamnese mesmo. Eu faço uma leitura e eu entro em contato com você para saber um pouquinho mais. Olha, quais são as reais dificuldades que você tem? Qual que é o que está acontecendo? O que você está passando que precisa de ajuda? E é a partir desse diagnóstico e dessas respostas que eu consigo direcionar. Olha, o teu momento aqui é um momento de mentoria, é um caso um pouco mais a sério, mais a fundo, mais profundo e que precisa que a gente tenha esse acompanhamento ali de 6 meses para que você desenvolva todos os pilares da melhor forma possível. Ou não, olha, o seu momento aqui é mais iniciante, eu acredito que você precisa aprender as bases, aprender os pilares, quais são os pilares para um bom posicionamento, para que você faça um bom marketing aí do seu trabalho, e aí a formação vai ser suficiente e vai te ajudar. E acontece também da pessoa que está ali na formação, olha, Viviane, eu gostei de fazer aqui, mas eu estou sentindo que eu quero agora o acompanhamento. E ela migrar para o acompanhamento da mentoria. Perfeito, Viviane. A gente conseguiu, acho que, falar um pouco muito do que você oferece, tanto no PLS voltado para essa formação de profissionais da área da saúde, mas também para quem busca outro tipo de mentoria voltada mais para a área corporativa, para outros tipos de liderança. Mas o importante é que você explicou que você vem da área da saúde, então você tem esse olhar técnico sobre o que a dor que aquela outra pessoa, aquele outro profissional vai passar, está passando, e como que você identifica mesmo, diagnostica o melhor tipo de serviço que vai acompanhar ali para ele alavancar o posicionamento de mercado dele e conseguir alcançar uma nova posição, que eu acho que é essa meta para todo mundo que quer crescer na própria área, né, Viviane? Exatamente. Essas mulheres, elas vêm com dores, vêm com desafios muito grandes e que quem está ali dentro, quem já esteve ali, já participou daquilo, tem uma visão totalmente diferente de quem está do lado de fora. Perfeito. A gente falou aqui com a Viviane, que é membro prêmio do Clube Empreendedor Brasil e que tem esse olhar sobre a importância desse posicionamento estratégico para profissionais que estão se formando para a liderança na área da saúde. A gente falou muito sobre essa invisibilidade que muito ocorre quando você não investe de fato em outras habilidades técnicas que também são muito importantes para você ser visto da maneira que você merece. Então, e reconhecida como uma autoridade na área da saúde. Então, esse olhar de quem já vem da área da saúde, oferece esse tipo de mentoria que é difícil de encontrar muitas vezes no mercado,
com o olhar de quem já passou e já ocupou posições de liderança, né, para esses profissionais que buscam isso hoje. Esse foi mais um Clubecast e até a próxima.